Meus amores, sejam muito bem-vindas. Iniciamos então a gravação, mas peço que todas que assim conseguirem ficar, assistam ao vivo. A energia é outra e estamos aqui para hoje compartilhar de um tema super pertinente. Preparei um mapa da mulher segura e vamos nos aprofundar em alguns conteúdos. Então, sim. Eu tenho um desafio por aqui, que é de tentar ser o mais direta possível. Eu tenho um certo probleminha de, às vezes, acabar me empolgando demais e me estendendo nas aulas, mas essa em especial, eu vou ter um compromisso aqui público de fazer entre 1 hora e 1 hora e 10, 1 hora e 15 de duração, tá bom? Então, vamos fazer de tudo para que assim consigamos nesse marco temporal, porque eu sei que todo mundo aqui está depois de um dia provavelmente de trabalho. Bia já compartilhou que o pequeno dela está dodói, que vai tentar ficar o máximo. Enfim, tentaremos trazer com muita profundidade esse conteúdo, mas de uma forma um pouquinho mais direta do que eu costumo fazer. Tá bom? Eu vou perguntar então como é que vocês estão chegando por aqui hoje. Uma segunda-feira, às 19h42. Como é que vocês estão se sentindo? Quem se sentir à vontade, compartilha no chat, abre a câmera ou o microfone e, por favor, vamos aqui compartilhar um pouquinho de como é que cada uma aqui está se sentindo. Então, Laete já compartilhou aqui que está ansiosa por esse momento. Pati, seja bem-vinda. Meu áudio está ok, meus amores? Mari animada, maravilhosa. Tá sim, tá ótimo. Maravilha, obrigada, meu amor. Como é que vocês estão chegando? Para mim está travando. Mais para alguém, meus amores? Bia curiosa para iniciar mais um processo de descoberta. Aqui está tranquilo. Magna, eu vou te dar uma sugestão de tentar tirar o Wi-Fi e colocar de novo para a gente fazer um teste, pode ser? Para ver se é por aí, tá? Mas te aguardo aqui. Primeira vez por aqui, seja bem-vinda. Você já me conhece pelas redes sociais, meu amor? Ou entrou no grupo para o bem maior por indicação? Está caindo aqui de paraquedas? Lembrando que nada acontece por acaso, né? Não existem coincidências e sim sincronicidades. Desejo de coração que você se sinta muito acolhida e bem-vinda neste nosso momento, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite. Como é que você está se sentindo, amada? Vou aproveitar e te perguntar. Primeira vez por aqui, quero saber qual o sentimento, qual a sensação. É para mim, no caso, a Ísia? Foi indicação de minha cunhada e assim ansiosa para saber o assunto, é, entender assim direitinho, né? Aí é a primeira vez que eu estou aqui entrando, vamos ver no que vai dar. Desejo que tire um bom proveito, tá, meu amor? Depois eu quero Tá, feedbacks. tá bom, obrigada, viu? Obrigada, seja bem-vinda. Meus amores, eu vou iniciar então, me apresentando brevemente. Andressa, Oi. rapidinho. A Isa é minha cunhada. Ai, que linda! Seja bem-vinda. Obrigada, Paty, pela indicação de sempre, confiança de sempre. E eu compartilhei para várias pessoas. Adoro, que coisa boa! Que maravilha, meus amores. Cara, empolgada para acrescentar esse conhecimento. Kari, minha cliente maravilhosa também, que já fez vários processos comigo. Vou me apresentar então brevemente, tá? Meu nome é Andressa. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida,
apaixonada por pessoas. Eu trago muito essa missão de crescer e contribuir e de assim evoluir a cada dia, né? Esse é meu verdadeiro desafio aqui nesse plano, nessa existência. E gosto muito de compartilhar e também de receber auxílio nessa jornada, né? Então eu entendo que aqui estou como detentora do conhecimento, assim me permitindo compartilhar um pouco, mas a cada momento que assim eu trago essa missão, eu aprendo também muito com vocês. Eu acredito que é uma via de mão dupla, né? Esse dar e receber. E é muito bonito vivenciar dessa jornada dessa forma, né? Entendendo que todos que aqui estão contribuem e que eu também posso ser contribuição. Então, eu peço que essa aula ela seja também uma via de mão dupla a todo momento que assim alguém sentir de compartilhar, ou pelo chat, ou ativando aí o áudio, levantando a mãozinha, pedindo a palavra, partilha, assim será muito bem-vinda, tá? Eu falo especificamente com mulheres, mas sim, homens também são bem-vindos, se assim sentirem, né? O meu atual objetivo e missão é assim auxiliar as mulheres a resgatar a sua identidade e fortalecer a sua autoconfiança nas mais diversas áreas da vida. Então, aqui estou eu hoje para compartilhar o mapa da mulher segura. Na quinta-feira tivemos uma live em que eu trouxe o tema Os 9 erros que as mulheres às vezes trazem, desculpa, em busca dessa autoconfiança e muitas vezes nem percebem. Então, trouxe 9 pontos, a live ficou gravada. Quem assim não tiver assistido e sinta de um outro momento assistir, será muito bem-vinda lá também no meu Instagram, tá bom? Então, sem mais delongas, meninas, vamos pro tema. Deixa eu ver quem tá aqui por curiosidade. Maravilha. Eu vou desligar esse ar-condicionado. Eu estou vindo de um evento presencial, estou num curso do Instituto Brasileiro de Coaching. Serão 3 dias de evento e já venho de um processo de rouquidão. Então, se minha voz falhar, eu peço só um pouquinho de paciência. Tem uma aguinha aqui do meu lado e vamos nós. Eu vou iniciar então trazendo uma pergunta, uma reflexão. Deixa eu abrir aqui o mapa mental. E aqui estão algumas perguntas, questionamentos. Você, por acaso, já duvidou ou duvida de si mesma em alguns momentos? Já sentiu, de repente, aquele medo de se expressar, de compartilhar algo e de não ser suficiente, de não atingir o objetivo propriamente dito? Ou sentiu que merecia mais, que queria mais, mas não conseguia, assim, agir com congruência? Ou que quer mudar, quer evoluir, sente que tem muito potencial, mas parece que algo te impede? Esses são alguns dos motivos de que estamos aqui, tá? É um orar e vigiar eterno. Eu estou no processo, já estive nesse lugar, né? Gabaritando ali os 4 pontinhos que eu trouxe inicialmente. E muitas já conhecem a minha história, não vou me aprofundar muito nela, mas a minha história pessoal, ela foi marcada por um desafio, uma dificuldade muito grande em dar limite para o outro, né? Muitas vezes dizendo sim, quando na verdade eu queria dizer não. Uma necessidade muito grande de aprovação também, uma autocobrança, um perfeccionismo,
um estado de exaustão, porque assim, dava muito para o outro, né? E quando era para fazer algo para mim, já estava naquele estado de exaustão também, por estar muito num lugar de perfeccionismo. Então, fazer, 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 sentindo que nunca era suficiente. De ansiedade, já passei por crise de pânico, diagnosticado mesmo, tá? Com ansiedade generalizada, dificuldade também de falar em público, de me expressar e um grande desafio em tomar decisões. E o meu processo de autoconhecimento iniciou de uma forma mais profunda, porque eu fiz terapia desde sempre na minha vida, né? Muito pela autocobrança, desde a época ali da escola, em que eu me cobrava muito para tirar 10 a todo momento nas provas, aquela filha bem boazinha. Mas em 2015, eu passei por um momento bem delicado de vida, um problema de saúde, né? Uma primeira quase morte. E assim, eu iniciei um processo desenfreado de autoconhecimento, por entender que eu me estava muito perdida, né? Então, eu iniciei imersões, cursos, método SIG, inteligência emocional, formações em coach, primeiro integral sistêmico, depois fui para o IBC e depois fiz pós, fiz mestrado e comecei aí esses estudos, né, desenfreados, mas não conseguindo colocar muita coisa em prática. Então, era muito de mergulhar nesse processo todo de autoconhecimento, mas sem conseguir colocar muita coisa em prática. Em 2020, então, 5 longos anos aí, de um para o outro, iniciando a pandemia iniciou em março, em abril, passei por uma segunda quase morte, e ali eu entendi que era realmente um chamado para algo maior. Entendi que eu precisava fazer algo diferente da minha vida. Né? Em uma conversa com Deus, para quem sabe dessa história, eu falei: meu Deus, por quê? Por que eu aqui novamente passando pela mesma coisa, mesmo problema de saúde, a necrose no intestino, mas em 2020 foi mais grave realmente, né? Por quê? Por quê? Por quê? Naquela época eu ainda não sabia que a pergunta a ser feita era: para que estou passando novamente por isso? Então eu fiquei muito presa no porquê e veio aquela resposta: eu quero que você seja feliz. Cri, cri, cri. Mas eu sou feliz. Concursada, morando na casa dos meus pais, uma convivência super tranquila, indo para a praia quase todos os dias da minha vida. Cri, cri, cri. E daí eu comecei a refletir sobre isso, sobre esse silêncio que imperava. E eu entendi que eu estava sendo convidada a fazer algo da vida. Já atuava como coach, já atuava como terapeuta Teta Healing, né? Então, manhã e tarde eu trabalhava no Sebrae. E à noite, 2 a 3 vezes por semana, épocas 2 e épocas 3 vezes por semana, tinha o aluguel numa salinha de 19 às 22 horas. Tinha meus clientes particulares, eu como coach e como terapeuta Teta Healing. Naquela época eu não misturava, né, todos os tipos de conhecimento. Então, o que aconteceu? Eu coloquei um prazo. Daqui a um ano, eu me permito pedir demissão e vivenciar, viver do meu propósito. E assim foi feito. Então, em 2021, eu pedi demissão e comecei a viver do meu propósito. Canalizei a Jornada por Amor, que foi meu primeiro serviço, né? Passou por várias atualizações, comecei os acompanhamentos individuais, Metamorfose Play, e as coisas foram evoluindo. Eu fui evoluindo como ser humano, como profissional, e assim também os meus serviços. Eu não quero que o caminho seja tão longo para você como foi para mim, né? Então, fui compilando todos aqueles aprendizados, conhecimentos, tudo que eu vivenciei da minha vida e eu percebi que no fundo, o que toda mulher quer é ser confiante de si mesma, nas mais diversas áreas da vida. Porque quando a gente está confiante, a gente é muito mais próspera,
nos relacionamentos amorosos, nos Oi, relacionamentos mãe. com a família. Gente, algum Tá bom. Fechou áudiozinho lá em aí cima? ligado? Fechou lá em cima? Seu quarto? Tá bom. Deus te abençoe, mãe. Pronto. Botei aqui. Uhum. Gente, Tchau. algum áudio tá ligado. Pronto. Consegui botar aqui. Então, meus amores, nas mais diversas áreas da vida, o que a gente busca é ser verdadeiramente feliz e abundante. E assim eu vou perguntar: quem é que até então se identificou com algum desses pontos que eu trouxe até então? Principalmente aqueles questionamentos iniciais de duvidar de si mesma, de vez em quando ter algum receio de se expressar, quer muito alguma coisa, mas não se sente segura o suficiente, sabe que tem potencial, mas por vezes trava. Compartilhe aqui comigo por áudio ou no chat, com toda certeza, quase sempre. Como é comum, né? Principalmente nós mulheres, com toda essa dinâmica, né, do patriarcado, com toda essa dinâmica que a gente vivencia do machismo que impera e de toda essa construção, né? Tantas vezes nossa voz foi calada e isso acaba imperando. Tantas construções também da infância, né? As feridas emocionais e o quanto a gente quer se sentir pertencente e não fazer nada que possa, de repente, abrir um gatilho de uma ferida da rejeição, muito comum. Quem mais, meus amores? Mais alguém se identifica? Vou olhando para baixo algumas vezes, tá? Porque eu tô aqui no celular, no computador. Eu já tive tentativas de tantos projetos. Deixa eu tentar ver aqui o que que Leti compartilhou aqui, que não deram certo, que agora eu travo quando eu estou investindo em um novo projeto. Sim, amada. Isso vem muito de um trauma, né? Todo trauma ele traz algum nível de congelamento para o nosso campo. Então a gente precisa verdadeiramente dar uma aprofundada nisso e fazer algumas curas, né? Tanto em nível sistêmico, hereditário, ancestral, enfim, dar uma investigada, mas principalmente em nível também de corpo, porque o nosso corpo ele expressa muita coisa. E muitas vezes a gente precisa primeiro fazer em nível de corpo para depois ir para outros níveis, né? É isso que diz a linha somática dos traumas. Com as ferramentas que já utilizamos de autoconhecimento, minha cliente maravilhosa, hoje estou exatamente na fase que tenho certeza que tenho que mudar e ainda não sei a direção a seguir, mas estou refletindo e na busca por essa direção. Bem natural, bem natural. Até porque vários são os caminhos, né? A certeza, a clareza a gente nunca vai ter. Então a gente tem que tomar um pouquinho também de cuidado em estar querendo a certeza ou estar querendo o controle para depois trazer a ação, né? Obrigada pela partilha, meu amor. Mais alguém? A gente pode depois dar uma aprofundada nisso individualmente, tá, Kari? Então, meus amores, o fato é, eu descobri uma coisa que mudou tudo por aqui. A autoconfiança não nasce com a gente, ela se constrói. Quando criança, inclusive, a gente confia muito mais na gente. Só que as coisas que vão acontecendo, nossa primeira infância, adolescência, fase adulta, acabam trazendo uma casquinha de proteção, né? Alguns traumas, esse congelamento, como o Leti bem aí comentou, né? As feridas emocionais, enfim. Vários são os processos vivenciados que a gente acaba cada vez mais trazendo uma insegurança através
ao invés de uma segurança. Quando criança, se a gente pede para uma criança, abra a janela e se joga igual super-homem, a probabilidade dessa criança se jogar é surreal, né? Por quê? Porque a criança confia. A criança confia. Gente, algum áudio aberto. Pronto, consegui botar. A criança confia. Mas ao longo da vida, isso tudo vai acontecendo. E a gente, por vezes, vai se percebendo cada vez mais distante da nossa identidade e, por consequência, da nossa autoconfiança. O que esperar então deste nosso momento? Conteúdo e prática, e no final, para quem assim sentir no coração, eu vou contar como é que a gente pode continuar nessa jornada de uma forma assim surreal. Quem está lá no grupo para o bem maior. Esse foi o grupo que me ajudou nessa construção. Porque eu estava indo por um caminho, ó, Kari, ó o testemunho aqui. Estava indo por um caminho, eu faço uma mentoria, né, de espiritualidade, e na mentoria teve uma meditação guiada, e nessa meditação a espiritualidade me pediu para recalcular totalmente a rota. Então agora estou entregando não só o que vocês pediram no grupo, mas o que a espiritualidade me trouxe de mais elevado. E por um valor financeiro, uma energia de troca que eu nunca imaginei trazer. Porque assim, o objetivo, ele vai ser muito maior, como um objetivo de alinhar para que todas estejam minimamente seguras para assim conseguir seguir na sua jornada. Então, vamos começar. Um exercício. Quem topa? Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de botar uma meditaçãozinha. Eu só vou pedir desculpa, porque eu não vou conseguir botar um áudio nesse momento. Tá? Eu fiz uns testes aqui, mas como eu tô com o microfone, com o celular e também com o notebook, deu uma microfonia, eu acho que esse é o nome, e acabou que não vai rolar, tá? Mas aqui com minha voz, eu vou assim pedir para que todas estejam focadas no som da minha voz, sem uma musiquinha de fundo nesse momento, mas fingindo que temos uma musiquinha de fundo. Vou sugerir que cada uma se sente confortavelmente. Vou inclusive dar uma espiada aqui. Como é que tá aqui minha imagem? Pedir que todo mundo se sente aí confortavelmente, se permitindo fazer uma respiração profunda. Inspirando e expirando. Fechando os olhos. Inspirando profundamente, soltando devagarzinho. Mais uma vez. E agora eu vou pedir que cada uma traga na sua imagem mental um momento recente, em que você se sentiu insegura. Talvez uma escolha difícil, talvez uma conversa que você quis ter com alguém, mas sentiu medo, paralisou, acabou não tendo ou tendo pela metade, não expressando tudo aquilo que gostaria. Ou talvez algum instante em que você duvidou de si mesma, sendo olhando no espelho, sendo querendo compartilhar algo, com receio de assim se expressar.
Traga apenas um desses momentos para sua mente, para sua imagem mental, e vá, por favor, percebendo como é que seu corpo está reagindo. Onde é que você está sentindo essa insegurança? No peito, no estômago, talvez na garganta? Tente trazer o máximo de autoconsciência corporal. Respire fundo novamente. E agora afasta essa tela mental. Afasta todo e qualquer tipo de sentimento, de insegurança, de medo, de receio que tenha surgido. Apaga também a reverberação que trouxe no seu campo, no seu corpo, seja no peito, no estômago, na garganta. E traz, ao invés disso, uma imagem de como seria viver essa mesma situação, se sentindo segura. Como seria viver essa mesma situação, se sentindo segura, confiante, autoconfiante. Tendo a clareza, a confiança e a certeza de que você pode se expressar sem medo de errar, de que é permitido e seguro assim você se posicionar diante dessa situação e diante da vida. Vai refletindo, trazendo uma imagem de como seria essa mesma situação, você se sentindo segura e confiante. O que você falaria? Qual seria a sua postura? Seu tom de voz? E vai junto, percebendo como é que fica seu corpo. Que emoções surgem dentro de você ao se visualizar assim, segura. Vai respirando profundamente. E devagarzinho, vai voltando no aqui e no agora. E quem sentir assim de compartilhar, eu vou pedir que se sinta à vontade, compartilhando no chat ou abrindo o microfone. Quando você imaginou o momento da insegurança, qual foi a sensação que veio mais forte no seu corpo? E quando se imaginou segura, qual de repente foi a palavra que veio na mente para descrever essa segurança? Essa diferença entre os dois espaços é justamente o que a gente vai se permitir trabalhar e se aprofundar, tá? Cara, o coração acelerou. Na primeira situação, amada, no momento de insegurança, sim. E quando você se sentiu segura, se posicionando ali diante da vida, como é que seu corpo reagiu? Você sente a vontade de compartilhar?
Depois veio a calmaria. E por que que eu sugeri a gente vir para o corpo? O nosso corpo, ele traz os sinais o tempo inteiro. Mas nessa dinâmica tão acelerada que a gente vive, a gente acaba muitas vezes negligenciando o simples, negligenciando o que nosso corpo vem nos mostrar, né? Então, o convite é cada vez mais a gente ir equilibrando, alinhando o sistema nervoso e cada vez mais, desculpa, e se permitindo sentir as reverberações no corpo, no campo. Como é que vocês estão, meus amores? Compartilhe aqui comigo, por favor. Começou uma obra aqui, não sei se vocês estão escutando, espero que não. Uma furadeira aqui. Mais alguém sente de compartilhar, meus amores? Podemos seguir? Não. Estão bem, gente? Alguém dormiu? Todos aqui? Meus amores, o que que geralmente a gente entende como dor? Da onde que eu tirei essas dores? Eu tirei essas dores geralmente das clientes, né? De quando elas iniciam o processo de terapia, de acompanhamento comigo, o que elas sentem. E o que eu também, lembrando da minha história, sentia, né? Então, tem três tipos de dores aqui. A dor externa, que são os comportamentos visíveis, aqueles que todos podem ver, e geralmente o que que reverbera? Uma ansiedade, uma indecisão, um medo de se expor e ou de se posicionar, uma procrastinação, uma dificuldade em ser ouvida no trabalho ou nos relacionamentos, e aquela sensação de que você está sempre se segurando para fazer algo ou se escondendo. Esses são os maiores sintomas, né? As maiores dores visíveis, externas. Internamente, coisa que só a gente consegue sentir. Uma falta de confiança, um sentimento talvez de inadequação, uma autocrítica constante e um medo de falhar. E a dor filosófica, qual é? Aquele impacto mais profundo existencial, um questionamento muito forte sobre quem se é e o que se pode se tornar. Então, a sensação de que existe um potencial, que se pode mais, se quer mais, se merece mais, mas algo essencial está faltando. Ou a vida podia ser muito mais, mas algo trava. E é justamente essa falta de confiança em si mesma, mascarada aí por vários sintomas, sinais e dores. E algumas crenças, elas podem surgir nesse sentido. Aqui eu listei as principais delas. Nossa, eu só vou me sentir segura se eu não tiver mais medo. Que é uma falácia, né, meus amores? Inclusive, o medo, a título de curiosidade, eu trabalho muito com uma técnica, né? Uma ferramenta chamada Theta Healing. E no Theta Healing, a única coisa que a gente não consegue limpar no sistema é o medo. Porque o entendimento é de que o medo está à nossa disposição, com o intuito, uma intenção positiva. O medo, ele acaba sendo negativo quando, assim, ele é tão forte que nos paralisa. Mas o medo, ele é positivo. Então, é uma falácia aqui a gente esperar o medo ir embora, né? Porque muitas vezes é ele que potencializa mesmo, que
dá aquele empurrão e que nos leva para ação, né? Então, a gente cria segurança agindo apesar do medo. Preciso estar perfeita, fazer tudo perfeito para me sentir confiante. E a perfeição, por muitas vezes, é aquilo que não apenas paralisa, mas também traz a procrastinação, traz a autossabotagem, né? Então, a autoconfiança, ela vai sendo construída no movimento, daquele antes feito que perfeito, né? Os outros é que validam a minha segurança. Olha o perigo dessa crença. Os outros é que validam minha segurança. Quando, na verdade, a validação real, ela precisa ser interna, né? Então, o máximo que a gente puder focar no externo, melhor. E qual o desejo que a gente tem nesse sentido, então? Entendendo que existem medos, que existem algumas crenças, trouxe apenas 3 delas, tá? Mas a gente fazendo um trabalho de aprofundamento em nível de crenças, com certeza aparecem várias, inclusive até hoje em mim, viu? Estou no processo, assim como muitas de vocês. Talvez um degrauzinho acima, mas sim num orai e vigiai constante, né? A diferença talvez seja que existe um nível mais profundo de autoconsciência, né? E de me permitir para ação. Então, assim, vem às vezes os sabotadores e eu falo, ó, peraí, o enfrentamento, ele existe. Fica aí do ladinho, aí na sala de espera, hoje eu não permito te trazer, né, para mim. Eu vou sim agir apesar do medo, da insegurança, apesar dessa vozinha e vamos embora, tá? Mas sim, existe várias e várias vezes. Principalmente quando a gente se permite trazer um degrauzinho a mais, né? E para quem estava na live, por exemplo, na quinta-feira, várias coisas aconteceram, né? Falei, aprofundei, trouxe um nível de conhecimento que tem feito muita diferença na minha vida, que é relacionado ao sistema nervoso, a essa questão somática, né? Quando eu fui trazer esse conhecimento, simplesmente parou o áudio. Tentei entrar umas 8, 9 vezes na live, né? Então, tem lá, inclusive, 2 lives salvas no meu Instagram, porque as resistências nem sempre são apenas internas. Elas existem em um nível espiritual, existem em um nível energético, principalmente quando a gente está se permitindo evoluir. Então, é absolutamente normal. Mas a diferença é, eu entendo, não apenas trago essa autoconsciência, mas me permito agir apesar de. Qual é o nosso grande desejo nesse processo? Se posicionar sem medo de magoar alguém. Fazer escolhas seguras. Confiar em si mesma a ponto de não depender da aprovação de ninguém. Sentir segurança em quem se é, mesmo diante das incertezas. E sentir, por fim, liberdade e paz interior. É isso mesmo, meus amores, que vocês buscam? Vocês estão aqui para isso? Coloquem no chat, por favor, para eu entender se foi um devaneio muito grande na minha cabeça ou se eu estou indo no caminho certo, por favor. Sim, 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 com certeza. Vamos embora. Estamos no lugar certo, então. Então, meus amores, vamos para outro tópico que eu tenho hoje. Não sei se todas estavam no início do, da transmissão, mas temos hoje um grande desafio, que é tentar ser o mais direta possível, sem me manter muito prolixa, o que para mim é sim um grande desafio. Então, estou aqui me desafiando. O ponto importante é considerar: a insegurança não é sua culpa. Você não é insegura porque você quer.
é o reflexo de algo muito mais profundo. E daí aqui a gente vai entender que você não nasceu insegura. A insegurança, ela foi sendo apreendida ao longo da vida. Foi sendo aprendida, sobretudo, quando a gente se permitiu experienciar, quando a gente recebeu cobranças, rejeições, comparações, e a gente foi internalizando tudo isso. Na infância, talvez, quando a sua voz não tenha sido ouvida. Gente, quando eu trago aqui a voz não foi ouvida, às vezes a situação mais simples possível e que sim trouxe uma configuração para o seu campo, ou em um nível de crença, ou em nível de trauma, que paralisou ele, que congelou ele, tá? Nossas primeiras experiências de insegurança na infância surgiram quando a gente não foi ouvida ou validada. Às vezes, uma criança que fala demais e o pai, filha, filha, pelo amor de Deus, um minuto, time, não aguento mais. Nossa, você não para de falar, não é possível. Toda hora perguntando por quê, por quê, por quê. Não, pelo amor de Deus. Ou faz algo errado. Você é burra, é? Menina, você é burra. Palavras fortes, vivenciadas sobre um forte impacto emocional, ou ouvidas diversas vezes e que foram sendo internalizadas em algum lugar. Muitas delas a gente nem lembra, mas sim, aconteceram. Ficaram em um nível inconsciente e a gente foi então integrando, internalizando. Lembrando que nossos pais deram o melhor que podiam dentro do nível de consciência deles. Lembrando que eles também têm uma história de vida. Mas, porém, entretudo, contudo, eles erraram também em alguns pontos. Ou erraram tentando acertar. E assim, a gente acabou vivenciando algumas coisas. Na infância, não só com os pais, né? Mas os pais, sim, nossos primeiros provedores. Nossa infância até 7 anos de idade, que é aquele período que a gente vai internalizando mais coisa e vai formando mesmo a personalidade, mas também os professores, religião, igreja, os padres, né, babás e por aí vai. E nós, enquanto pais, para quem aqui é mãe, né, também faz o melhor que pode e muitas vezes erra tentando acertar. O que a gente precisa tomar muito cuidado e cada vez mais quando a gente vivencia esse processo todo de entender como é que as crenças elas acabam sendo introjetadas, como é que os traumas se manifestam, é tentar trazer um cuidado muito grande na forma de expressão ou em permitir validar, escutar cada vez mais a criança, tá? Então, pode ter sido na escola, em casa, em brincadeira com os amigos. Tudo aquilo que de repente você tenha vivenciado, de repente não mostrando quanto sua opinião era importante, foi criando esses padrões que a gente foi carregando sem nem ao menos perceber. E na adolescência aconteceu muito quando você foi tentando se sentir aceita, de repente nos grupos, nos primeiros namorinhos, e o desejo de pertencer e ser aceita, ele é enorme nessa época da vida. Então é normal se comparar, se esforçar para agradar, dizer sim a todo momento, sentir medo de não se encaixar naquele grupo, de ser rejeitada, de ser excluída. Quem nunca, né? Mas esses comportamentos, quando a gente vai assim internalizando demais, vão se transformando em armadilhas e vão aí perpetuando também a nossa fase adulta. E na nossa fase adulta, a gente vai então repetindo esses padrões, mesmo que de uma forma muito sutil. Quando, Andressa? Quando a gente vai congelando, procrastinando decisões importantes, sabotando, evitando conflito, se comparando com as pessoas. Então, quando a gente nem percebe, a gente está num ciclo
repetindo alguns padrões aprendidos. E a insegurança vai assim, influenciando ainda nas nossas escolhas. Mesmo quando a gente sente que deveríamos se sentir segura. Tento me sentir segura. Quando vejo, planejo, quando vejo, muito comum. Não estamos aqui para trazer chicotinho, não estamos aqui para nos cobrarmos e nos sentirmos piores do que muitas vezes já estamos, entendendo que esses padrões existem. Pelo contrário, estamos aqui para acolher, para entender que esses padrões foram construídos ao longo da vida, não é sua culpa, mas assim como eles foram construídos ao longo da vida, esse processo de desconstrução e de construção de um padrão diferente também acontece com o tempo. Não é um passe de mágica, tá? E a gente não precisa, como boa notícia, aceitar esses padrões como destino. Afinal, agora você sabe, o problema não é você, é o caminho que você foi percorrendo até aqui. E hoje eu estou aqui então para te mostrar ao longo. Gente, o que que eu fiz? Não sei o que que eu fiz. Ao longo dos meus estudos, ao longo da minha vivência, especialmente como pessoa, um mapa. E interessante, né? Hoje eu estava participando o dia inteiro de um curso mais empresarial, né? Mas muito com essa bagagem de coach do Instituto Brasileiro de Coach, né? Com José Roberto Marques, está acontecendo presencial aqui em Salvador, são 3 dias de evento. E na fila, eu cheguei bem cedinho, né, para fazer o credenciamento, começava às 7 horas da manhã, 6 horas já estava lá e tal. E na fila, comunicativa do jeito que estou, fiz amizade, né? Conversa vai, conversa vem. O cara se apresentou como psicoterapeuta. E a gente começou a trocar muitas figurinhas, né? Dos principais desafios da área, das principais demandas, do que a gente gostava, né, de se aprofundar. Eu disse que minha missão era muito nesse sentido, de resgatar a identidade das minhas clientes, principalmente mulheres, para fortalecer todo esse processo de autoconfiança, de ir para a vida, de se empoderar, trazer essa proposta, né, de trazer o protagonismo, etc, etc. E ele me trouxe, André, você sabe o que eu estou percebendo? Nossa, existe um desafio muito grande com as mulheres que estão vivenciando o período da menopausa. De repente, é uma ideia para você se aprofundar nisso. E eu falei, nossa, por incrível que pareça, você é a segunda pessoa que está me trazendo isso. E meu desenho humano, para quem não conhece, né, desenho humano, para mim, é a ferramenta mais incrível de processo de autoconhecimento. Né? É uma ferramenta que une cabala e Anshin, astrologia, enfim, um monte de saberes. E ela traz um mapa, né? Um mapa como você veio para ser e se apresentar no mundo. E eu sou geradora, né, emocional, 6/2, enfim. E como geradora, o meu intuito deve ser muito responder à vida. E nesse responder à vida, segunda pessoa que me traz isso, que eu deveria me aprofundar, né? E prontamente eu falei para ele: Nossa, você é a segunda pessoa que me diz isso. A primeira foi minha assistente, a Cássia, e ela trouxe, né, o quanto que ela está vivenciando esse desafio e o quanto que está buscando profissionais e não encontra profissionais para essa fase de vida. E eu falei para ele: Nossa. A grande questão para mim, eu até recebo um chamado, mas a grande questão para mim é que principalmente 6/2, né, eu preciso vivenciar, integrar toda essa sabedoria de vida de alguém que testou, errou, praticou, voltou, fez, desfez, construiu, desconstruiu, para depois auxiliar as pessoas. E como eu não estou, né, numa fase de menopausa, eu não entendo como é que isso poderia acontecer dentro de mim. E o mapa da mulher segura é justamente esse método, essa metodologia que eu trago porque eu vivenciei, errando, testando,
acertando, passando por diversas terapias. Hoje, inclusive, né, eu estou fazendo uma terapia É tipo diferente. PVC, eu sei. É um tipo de. É um alumínio, mas diferenciado. Diferente, é um tipo de Me PVC entrou especial. com Eu já vi isso, que é áudio. PVC É, especial. cara, Tá, cara, tá feita. aqui, mutei. Então, meus amores, a grande questão é, hoje eu fazendo, né, uma terapia diferente de tudo que eu já fiz, também estou vivenciando algo diferente. E eu trouxe um compilado de tudo aquilo que eu acredito, que eu integro. Algumas clientes que estão aqui já fizeram a jornada por amor comigo, e eu trago, né, muito honrar pai, mãe, fazer esses trabalhos em um nível mais energético, espiritual, emocional, que assim, esse trepezinho emocional, energético e espiritual é a base do que eu acredito. Eu entendo e integro em todo esse caminho aqui que o emocional, o energético e o espiritual, eles precisam existir de uma forma conjunta. Tá? Então, autoconsciência é o primeiro ponto. Reconhecer padrões, crenças e gatilhos. Sem essa clareza, você estará sempre tentando se encaixar onde não pertence. Segundo ponto, fortalecimento da identidade. A identidade ela só é construída depois da gente trabalhar esse processo de autoconhecimento e autoconsciência. Então, diferenciando sobretudo o que o mundo espera de você da mulher que você realmente é, em essência. E aqui a gente entra de uma forma muito profunda com a ressignificação de crenças. As crenças limitantes foram programadas desde a infância. Aqui não se trata só de pensamento positivo, mas sim de reprogramação interna. E aqui eu vou convidar, gente, eu vou passar da hora, né? Eu sendo eu, mas eu vou convidar para a gente se aprofundar e fazer um exercício bem prático. Vou pedir que cada uma pegue rapidamente papel, caneta ou bloco de notas do celular e escreva a seguinte frase: se eu fosse totalmente confiante hoje, eu faria, mas não faço. Por quê? Se eu fosse totalmente confiante hoje, eu faria. Primeira coisa que vier na mente. Sei que vai surgir várias. Tente se concentrar numa primeira coisa. Mas não faço. Por quê? Feche os olhos e tente sentir essa resposta. Se eu fosse totalmente confiante hoje, eu faria, mas não faço. Por quê? Essa segunda parte, ela revela muito uma crença que pode estar te limitando. Clientes guardem para trabalhar em terapia para se aprofundar, pelo amor de Deus, viu? Se eu fosse totalmente confiante, eu faria, mas não faço. Por quê? Medo de dar errado ser uma crença? Com certeza, meu amor. Com certeza. Podemos testar depois, tá, Leti? Com o exercício ali do pêndulozinho que a gente faz no Teta Healing, tá? Guarda isso, compartilha depois comigo ali no WhatsApp. Autoconsciência, primeiro passo. Fortalecimento da identidade. Trabalhar o autoconhecimento e a mentalidade. Oh, desculpa. A autoestima e a mentalidade. Ressignificar experiências, crenças limitantes, que a gente já tinha visto ali em cima, mas de uma forma também trazendo a mentalidade e a autoestima. A forma como você se vê impacta diretamente no que você traz de escolha ou não traz de escolha, né? Na forma que você se sente segura ou insegura. E
desenvolvimento pessoal e maturidade emocional. Assumir o protagonismo e agir com segurança. Esse pilar, ele ajuda a colocar em prática tudo que você aprendeu nos outros. E esses pilares juntos, sim, constroem uma mulher segura e autoconfiante. Andressa, você vai me dizer que eu sempre vou me sentir segura e confiante, é isso? Obviamente não, né, meus amores? Todos aqui somos adultas, mas entendemos que, à medida que você se sente segura, sim, você traz um protagonismo muito maior de vida. Isso não significa que a todo e qualquer momento você vai se sentir segura. A insegurança, às vezes, vai bater na porta, você vai deixar ela na salinha de espera, outras vezes você vai abrir ela para tomar um chá, um café, porque é importante também. Ela, às vezes, te traz pontos importantes que vocês precisam se aprofundar frente à sua história de vida para ressignificar. Então, sim, ela também tem uma intenção positiva ao te visitar. O que a gente não pode deixar é que ela faça o que provavelmente ela está fazendo hoje. Te paralise ou não te deixe assumir uma vida que você deseja e merece. Essa é a proposta, tá? E vamos então fazer um exercício muito importante. Ai, gente, passei do horário, né? Mas, ok, eu devia ter botado como meta 2 horas de aula. Eu não consigo entregar qualquer coisa e nem de uma forma corrida. Sim, sou profunda em tudo que eu faço. E aqui também vamos trazer essa profundidade. Então, meus amores, eu vou convidar para encontrar uma posição novamente confortável. Eu vou pedir, então, que cada uma feche os olhos, começando a se conectar com a sua respiração. Inspire profundamente, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura por 2 segundos e depois expira profundamente, contando até 6. Tá? Então, inspira, inspira profundamente, contando até 4. Segura por 2 segundos e expire lentamente, contando até 6. Mais uma vez. Inspira 4, segura 2 e expira 6. E assim vai sentindo seu corpo se acalmar e se acomodar. Levando agora suas atenção para os pés. Você vai sentindo o contato dele com o chão. Sentindo a firmeza, sentindo a estabilidade. E assim você vai subindo, sentindo sua coluna se alongando naturalmente. Subindo mais, vai sentindo seus ombros relaxando. Subindo, sentindo a mandíbula soltando qualquer tipo de tensão que possa existir.
E assim eu vou te convidar a perguntar a si mesma: onde é que eu estou sentindo qualquer tipo de tensão? Nos meus ombros, no meu coração, meu quadril, minhas pernas, minha cabeça. E aonde que eu sinto conforto? Sinto conforto no coração, nos pés, no quadril. Permaneça por alguns instantes apenas sentindo essas sensações. E assim você vai se imaginar entrando em um espaço seguro, um espaço luminoso, onde você se sente totalmente à vontade. Espaço quentinho, seguro, luminoso, onde você se sente totalmente à vontade. E nesse espaço, você é agraciada com uma imagem da sua versão mais segura. Você permite se visualizar nessa versão mais segura. E assim você vai observando a sua postura, a sua expressão, a sua energia, o seu olhar confiante. Internamente, eu vou te convidar a fazer uma pergunta para si mesma, nessa versão mais segura. Como é que essa versão reage aos desafios? Como é que essa versão mais segura reage aos desafios? Como é que ela se comunica? Como é que ela se protege sem precisar se fechar, sem precisar estar no modo luta ou fuga, ou reagindo a todo momento? Vai sentindo cada detalhe, sentindo e absorvendo a força e a segurança dessa versão de si mesma, essa versão segura de si mesma. E assim, você imagina que essa versão segura, ela fala com você. Pergunte para ela, o que que você diria para me dar coragem agora? O que você me diria para me dar coragem, para me trazer autoconfiança agora? Permita-se ouvir e responder, absorvendo cada palavra, sentindo cada frase como verdadeira, enchendo seu corpo e sua mente de confiança. E agora eu vou pedir que você escolha um gesto para ancorar toda essa sensação vivenciada. Você pode tocar no seu coração, você pode apertar os seus dedos, apertar suas mãos, você pode colocar as mãos sobre sua perna, você pode escolher um gesto para ancorar essa sensação de segurança.
E assim, sempre que você precisar, esse gesto vai trazer de volta essa sensação de segurança, de força e de coragem. Você vai se permitindo respirar profundamente, sentindo essa expansão, se permitindo ter e trazer qualquer tipo de insight, de sensação ou mudança que você tenha percebido. Permitindo que essa energia permaneça com você, te lembrando que a sua versão segura, ela está presente. Está presente, pronta para guiar e para proteger você. Respira fundo. Eu vou pedir que vocês compartilhem comigo como é que foi essa prática, como é que vocês estão sentindo. Abre os olhos devagarzinho, vai mexendo o corpo, voltando. Algum insight, alguma sensação? Como é que estamos? Oi, Andressa, oi, meninas. Oi, amor. Comigo, eu tenho sentido muito essa questão do medo e foi muito forte. A palavra que a minha eu segura dizia era que não precisa ter medo, né? Que a gente pode seguir, não precisa ter medo. Foi bem forte mesmo a questão do medo. E aí, como Letícia citou, se medo de dar errado seria uma crença, né? Aí fica já uma questão a ser trabalhada, né? Perfeito, A questão se é crença, se é trauma, de onde vem o medo, perfeito, né? meu Mas amor. foi bem forte que o que estava me impedindo de seguir nessa tomada de decisão era o medo. Uhum. Obrigada, meu amor, obrigada pela partilha. E se eu puder até te dar um conselho, você pode até acrescentar para essa versão eu segura, trazer. Você pode sentir medo, é permitido e seguro, mas haja apesar dele. Porque quando a gente fica esperando o não sentir medo, a probabilidade é que a gente nunca haja. Porque o medo, ele se faz presente, meus amores, em quase todos os momentos da vida. Se eu puder citar quantas vezes eu senti medo hoje, fazendo uma retrospectiva, eu vou começar acordando 5 horas da manhã, sentir medo de não dar certo de entrar no curso, de não conseguir fazer o credenciamento, sentir de minha voz falhar, porque eu berrei tanto no curso, que eu falei, meu Deus, eu tenho que poupar minha voz. Quando eu comecei com vocês, não sei se vocês perceberam, ficou mais rouca, comecei a tossir, eu falei, meu Deus, essa voz não pode parar. Senti medo de ter dor de barriga, hoje na hora do almoço. Nossa, foi medo de tanta coisa. Mas a questão é o enfrentamento. Trazer o enfrentamento da forma mais leve possível. E trazendo esse insight, como é a segunda vez que aparece o medo, se alguém mais quiser compartilhar, se foi também um medo, por favor, compartilhe no chat, até para eu saber. Eu vou, inclusive, presentear com uma aula bem profunda, extra, só sobre o medo. Que eu sei que minhas clientes e possíveis clientes, elas gostam muito de entender da onde vem, o que fazer de forma prática. Então, eu vou aprofundar esse conhecimento sobre o medo, tá? Eu acho que vai ser importante, além de entender individualmente o que trava, vocês entenderem como é que o medo, ele existe e se manifesta, tá? Gostei das reaçõezinhas. E a insegurança, meus amores, não some da noite para o dia.
mas a forma como você lida com ela, daí sim pode mudar completamente. O seu dia, o seu mês, a sua semana, o seu ano e sua vida, tá? E aqui, meus amores, o momento mais esperado. Gente, ó, começamos 19h40, 20h51. Tô quase no prazo. Quase no prazo aqui que eu me comprometi de ser mais enxuta. Acho que vai rolar. Meus amores, a aula de hoje aprofundou um pouquinho no o que e o porquê disso tudo. E o como, o passo a passo, a verdadeira transformação, ela vai acontecer para quem assim sentir de dar esse passo na jornada da mulher segura. Essa jornada que está sendo construída com vocês, com quem está lá no grupo gratuito do WhatsApp, o grupo denominado Para o Bem Maior, eu pedi ajuda para entender o que que vocês mais se identificam em termos de entrega. Compilei tudo que vocês trouxeram e coloquei tudo em tempo recorde dentro da jornada Mulher Segura. Então, o que que tem na jornada da mulher segura, Andressa? Aulas gravadas. Está lindo, 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 lindo. Vou tentar até abrir aqui para vocês depois. Aulas gravadas com exercícios práticos. Toda aula traz um pouquinho de teoria, exercício prático. Tá na plataforma da Hotmart. Tem acesso por um ano para ver e rever quantas vezes quiser. Aula de boas-vindas que vai acontecer no dia 8 de outubro, às 19 horas. 3 encontros ao vivo e acabaram de receber um bônus. Aula sobre o medo. 3 encontros, vamos marcar depois, tá? 3 encontros ao vivo, 28 de outubro, 17 de novembro e 3 de dezembro. Todos às 19 horas. Por enquanto, tá, meus amores? Se a gente vê que a egrégora, que o grupo, Andressa, à noite esse horário tá desafiador, podemos ajustar? A gente pode tentar, tá? Mas eu gosto sempre de deixar tudo bem organizadinho, planejadinho, que a minha cliente sabe. Então, de primeira instância, esses são os dias e os horários para a gente se programar e ver se a maior parte das pessoas podem assim estar presentes. Grupo de WhatsApp, acesso por um ano e o investimento nesse primeiro momento, o valor a ser praticado vai ser R$ 297. Quem é minha cliente sabe, isso paga um atendimento. Basicamente, um atendimento. R$ 297 ou 12 vezes R$ 30,72. Mas, para quem está aqui recebendo de primeira mão e para quem se inscrever nas próximas 72 horas, sem abrir exceção, tá? Até porque já está configurado lá na Hotmart. R$ 198 à vista ou 12 vezes de R$ 20. Cupom Fundadora. Andressa, como é que eu faço isso? Vou enviar esse link. Tá com preço aqui normal. Aqui tá mostrando direitinho o que é que vai receber. Ir para carrinho. Quando a gente clica em ir para carrinho, tem aqui para colocar o e-mail, nome completo, celular. Tem cupom do desconto? Clica aqui. Tem. Aqui você vai botar fundadora. Aplicar. Quando colocar aplicar, automaticamente 33% de cupom de desconto, que daí R$ 100, né, basicamente. Então, ó, de 297, diminui R$ 98 e fica 12 de R$ 30. Andressa, prefiro pagar à vista. Vem aqui, uma vez de 97. E daí atualiza ali a página
para sair direitinho, tá? Ou 12 vezes de 20 e poucos reais, tá? Tem que botar aqui o cupom de novo, tá bom, meus amores? 72 horas, R$ 198 para ter acesso a um ano, aula de boas-vindas, 3 encontros ao vivo e mais uma aula bônus que eu acabei de dar para vocês sobre o medo. Andressa, qual o benefício de estar nessa turma fundadora? Participar ao vivo. Toda energia, toda egrégora, receber R$ 100 de cupom de desconto. Turma fundadora, eu vou iniciar por R$ 297. Primeiras 72 horas, vocês têm acesso a quase R$ 100 de desconto. E as 3 primeiras clientes a se inscreverem vão receber uma orientação personalizada sobre alguma situação que esteja vivenciando desafiadora. Por exemplo, Leti compartilhou sobre a crença do medo. Provavelmente está vivenciando alguma situação desafiadora. Já deu um spoilerzinho ali dizendo sobre algum novo projeto, que dá uma paralisada, uma procrastinada, né? Kari trouxe também sobre a questão do medo. Então, se vocês forem uma das 3 primeiras, por exemplo, já podemos trabalhar isso, caso seja isso. Caso seja alguma outra coisa, vocês podem me trazer a situação e vocês vão receber uma orientação personalizada. Andressa, como é que vai acontecer essa orientação personalizada? WhatsApp, alguns minutinhos de atendimento, aqui tete a tete, tarô, teta healing, enfim. Eu vou intuir e vou trazer o melhor e o mais elevado para você frente a essa situação, tá? Que a minha cliente sabe que eu não economizo esforços para ver o resultado. Então, o que eu senti que você precisa sobre essa situação, assim, eu vou trazer. E aqui está o link. Vou compartilhar no chat para quem sentir no coração de dar mais esse passo. Dúvidas, não dúvidas? O que é que vocês sentem do lado daí? Eu vou inclusive abrir aqui para vocês verem como é que tá lindo, maravilhoso, incrível dentro da Hotmart. Antes de enviar o link para vocês para dar esse gostinho maravilhoso. Eu devia ter deixado preparadinho, já devia. Fiz isso, não fiz. Então, quem sabe faz ao vivo. Vocês estão entrando aí comigo. Estamos entrando na página da Hotmart para vocês verem como o curso está lindo, maravilhoso, incrível. Eita, eu tô no Metamorfose Plane, pera. Jornada Mulher Segura. Todos os conteúdos aqui, aula de boas-vindas, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já botei uma aula bônus aí para vocês. E o encerramento, tá? Então, por exemplo, clicou aqui, cronograma, o guia da Jornada Mulher Segura, que é só fazer download, baixar. Já tem o cronograma direitinho, dizendo as datas. Tudo bonitinho aqui, PDFzinho para vocês. Tem aula explicando como é que vai funcionar a aula gravada, como é que funciona essa jornada, tá? Então, uma aula aqui gravada, tudo bonitinho. Tá em 2.0, né? Porque eu sou eu. Tudo aqui bonitinho, tá? Todas as aulas, ao final, tem conteúdo
e tem coisa para baixar de exercício. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Autoconsciência, para reconhecer padrões invisíveis e acolher sua história. Aqui está a aula. E aqui, 3 materiais. Botei 3 anexos aqui. Então, tem uma meditação, tem o diário e tem o exercício. Tá? É assim que está formatada a jornada. Nem eu acreditei no valor que eu estou trazendo para vocês, porque sim, eu tenho consciência que vale muito mais. Mas eu quis fazer isso com um propósito maior. Inclusive, clientes que estão comigo já há algum tempo, a gente a todo momento pode e precisa fortalecer a autoconfiança. É ferramental, é prático, tem exercícios, independentemente da jornada que você esteja agora, né? Eu sugiro, inclusive, assistir as 2 primeiras aulas, fazendo exercício, depois, encontro 1, assiste mais 2 aulas, encontro 2 ao vivo, assiste mais 2 aulas, encontro 3, e isso eu estou explicando tintim por tintim, inclusive no curso, tá? Essa é a jornada para trazer isso para vocês. E vou compartilhar, então, o link. Não esqueçam de botar, por favor, o cupom de desconto. O cupom de desconto é Fundadora. Fundadora. Deixa eu abrir aqui. Cupom Fundadora. A palavra fundadora no campozinho. As 3 primeiras recebem. Pode pagar por Pix, por cartão. As 3 primeiras recebem também uma orientação extra. Quem sentir no coração, estou aqui de braços e coração aberto para acompanhar e orientar vocês nessa jornada Mulher Segura. Jornada da Mulher Segura. Alguma dúvida, meus amores? Como é que foi para vocês esse momento? O que acharam em primeira mão dessa proposta? Cara, acredito que a jornada da Mulher Segura será promissora, com certeza, meu amor. Com certeza. Eu tô aqui de todo o coração. Para quem não entrar na turma fundadora, vai receber os conteúdos gravados. Tudo que a gente tiver, então, online, vai receber essas aulas gravadas, mas eu não farei mais essa entrega online, ao vivo, com toda essa entrega e energia. Maravilhosa, amei. Ai, meus amores, eu fico feliz. Tudo preparado com muito carinho e da forma mais genuína que assim eu encontrei de fazer com todo o meu coração e com um valor. O que vocês acharam do valor, meus amores? Quem já é minha cliente, que sabe que eu tenho um merecimento dentro de mim relacionado ao valor da minha entrega, né? Por ter muita confiança também no que eu entrego. O que vocês acharam do valor? Vocês acreditaram que alguma vez eu faria um valor desse? Nunca fiz um valor desse, nunca. Nunca fiz um valor desse. Nunca fiz um valor desse. Com tanta entrega. 3 encontros ao vivo, aula de boas-vindas, uma aula bônus que eu acabei de dar e todas as aulas gravadas, acesso por 1 ano. Surpreendente, está realmente muito bom. Fico super feliz. Por mais mulheres seguras, por mais mulheres confiantes, temos um propósito e eu quero todo mundo aqui dando seu testemunho daqui a uns 3 meses. Vamos nos auxiliar nessa jornada e vamos, assim, nos permitir vivenciar da forma mais elevada possível. Meus amores, gente, eu consegui fazer a aula em 1 hora e... Ai, meu Deus. Eu, como psicóloga, sou péssima. Começamos 19h40. 1 hora e 25 minutos. Progredi. Progredi. Muito obrigada para todas que, assim, prestigiaram essa aula. Todas que, assim, se permitiram se abrir para esse tipo de vivência, de conhecimento e honro infinitamente a vida de cada uma de vocês. Obrigada para quem já entrou, que eu já recebi aqui Hotmart, para quem aqui já entrou na jornada. Sintam-se muito bem-vindas.
Em breve eu vou dar as boas-vindas aí, pessoalmente também por WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, beijos, beijos, gratidão. Deus abençoe. Um beijo bem grande, meus amores. Fique com Deus. Uma ótima noite, bom descanso. Uma noite revigorante de sono. Fiquem com Deus, meus amores. Obrigada.